Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a semana de recesso? Deu para descansar um pouquinho? Ah, que bom. É porque agora, né, renovou as baterias. Vamos começar. Na verdade, eu acho que no meu caso eu vou dizer para vocês, vamos finalizar. Vamos terminar nossa última unidade do livro 2 ainda, hein? Eu não quis correr, né? Porque eu já sabia também que nós precisávamos daquela semaninha de descanso agora, já um pouco mais descansados. A gente finaliza a última unidade e assim que o material chegar, a gente já está prontinho para começar. Combinado? Então tá, vamos lá então? Se você já está com o livro aberto, beleza. Se não está, segue comigo. Nós vamos para a unidade 5, que é litosfera e sociedade. Ó, pensa comigo. A gente estudou na unidade anterior sobre o intemperismo, as forças que atuam sobre a litosfera e que modificam o relevo. Tá lembrado? Pensa comigo, ó. O que acontece na litosfera, ou seja, na superfície terrestre e que pode mudar a aparência desse lugar? Pensa comigo. O maior agente que é o causador dessas mudanças é a água. Mas a água pode vir da chuva, água dos rios, água do mar, tá lembrado? Então eu tenho o intemperismo pluvial, que é da chuva, o intemperismo fluvial, que é a água dos rios, e o intemperismo, né, marítimo. Ou eu posso chamar de erosão, erosão fluvial, erosão marítima, ou seja, a força da água vai atuando sobre essas superfícies e vão, né, vai fazendo com que as partículas das rochas se desagreguem e depois elas sejam transportadas de um lugar para outro. Então, são formas de erosão. A gente falou também, né, tem erosão também causado, né, pelo vento, que é erosão eólica, tá lembrado? Muito bem. A erosão é causada, o próprio sol é um agente também que causa, né? Porque ele aquece, as moléculas elas se desagregam e acabam causando também mudanças. Então vamos lá. O nosso assunto, então, sexto ano, continua sendo sobre a litosfera, essa camada mais superficial do nosso planeta, onde nós estamos vivendo, onde nós habitamos. E agora a gente vai falar uma coisa bem legal. Como nós, seres humanos, ocupamos essa superfície, essa camada litosférica, e como é que a gente utiliza ela? Porque ela é essencial para a nossa vida. Pensa comigo, sem a litosfera não existiria vida, né? Porque nós construímos a nossa casa aqui, nós plantamos o nosso alimento aqui na litosfera, ou seja, nós dependemos exclusivamente do que ocorre aqui na litosfera. Tanto, né, na litosfera, no sentido no solo, quanto naquela camada, né, que eu não estou pisando, mas eu sei que existe aqui, que é o solo onde a gente está vivendo. Então, segue comigo aqui, ó. A unidade 5, litosfera e sociedade. Observe que a imagem, né, dessa situação que ocorreu no município de Almirante, em Tamandaré, no Paraná. Olha para você ver o que aconteceu. Uma rua asfaltada. E olha só, o que vocês acham que aconteceu aqui? Então, veja lá. O que aconteceu nesse solo? A gente está vendo que houve aqui, né, uma erosão, ou seja, algo, né, muito forte fez com que o próprio asfalto, né, que a gente conhece, que é compactado, duro, resistente, sofresse uma rachadura, como você está vendo aqui, e o material que estava debaixo, né, se rompeu, e agora você está vendo que foi jogado, que no lado direito aqui da imagem, você está vendo que estão jogando aí pedra, né, terra, para cobrir o buraco que foi aberto. Então, veja, o que pode ter originado esse processo? Né? A gente sabe o seguinte, que a água, ela infiltra, né, aqui no solo, e conforme o volume de água, né, lá debaixo do solo, ela vai ter um canal onde ela vai correr, ela vai infiltrando e vai percorrendo, a gente chama de lençol freático. Esse lençol freático, se de repente a água que passa nesse lençol freático for desviada ou retirada, vai ficar um vão, vai ficar um espaço. E o que ocorre? Essa terra que está aqui em cima, quando tem esse espaço, ela vai fazer isso. Então, pode acontecer
situações como essa, né? A terra que estava em cima se rompeu e formou um buraco, uma cratera. Não é, olha só, não é um terremoto, mas é uma acomodação natural, tá? Que isso pode causar para quem vive naquela região? Pode ser um acidente grave, acontece em alguns lugares, né? No caso aqui, a gente não tem informação se houve vítimas, né, de morte, mas, né, o trânsito parou, vai ter que ficar naquela rua interditada por muito tempo até que a situação seja corrigida. Então, a água, veja, como eu falei, a água é o maior agente erosivo e é um elemento natural também indispensável à nossa vida. Mas ela tem uma força gigantesca, né? Usamos água, né? Nós nos alimentamos, nós consumimos energia elétrica dela, nós usamos ela para nos deslocar, porque a água é um canal, né? Um meio de transporte. Então, usamos água de diversas formas. Porém, para tudo isso é necessário dispor também de inúmeros recursos naturais, que é o que a gente vai estudar nessa unidade. Neste capítulo, nós vamos analisar alguns dos recursos, né? Alguns desses recursos, a água, o solo, que são indispensáveis para a nossa vida. Mas como será que a gente está explorando esses recursos? Será que a gente está fazendo tudo de forma correta? O que vocês acham? Não, né? A gente não tem sido bons com a natureza. Com tanta coisa maravilhosa que ela nos oferece, nós temos reagido de forma errada, porque se ela nos dá algo bom, nós também deveríamos devolver, né, coisas boas. Mas, no entanto, a gente tem devolvido para o meio ambiente muitas situações e coisas nada legais. O que a gente precisa, então, aprender nesse último capítulo? Nós temos que aprender e despertar em nós, né, a importância desses recursos naturais, entender que muitos deles são finitos, né? Vamos aprender agora nessa unidade que todos os minerais que a gente estudou na unidade anterior também, né, a formação da litosfera, que é constituída de minerais, lembra? As rochas que existem aqui formando as serras, as montanhas, as rochas. Tá lembrado das rochas? As rochas que são formadas pelo material magmático, ou, né, lembra lá também as rochas metamórficas, que é da mistura, né, de materiais, de sedimentos. Então, aquilo que a gente estudou lá, ó, as rochas magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas, estão presentes, né, em toda a superfície e elas estão passando pelas erosões. As rochas são, né, aquelas áreas que passam pela erosão e a partir das rochas é que se desagregam sedimentos minerais que vão depois formando outras áreas vizinhas, que é o que a gente vai estudar agora, né? Nós vamos estudar então o solo. E o que é o solo? Nada mais é do que um conjunto de materiais que foi retirado das rochas. Olha que interessante. O solo que a gente usa para plantar são partículas, fragmentos bem pequenininhos, compostos do quê? Das rochas. E aí a gente vai lembrar, se eu tenho vários tipos de rochas, eu vou ter vários tipos de solo. Porque dependendo do lugar, eu tenho um tipo de solo. Por quê? Porque ela veio de um tipo de rocha diferente. A gente vai identificar nessa unidade esses tipos de solo, tá? Também vamos chegar no final da unidade tendo que já compreendendo, né, e fazendo uma conexão, ligando, né, rocha, mineral, solo. E também o quê? Dependendo do solo, que atividades econômicas, quais as políticas que o governo usa para explorar aquele lugar, né? E naquele lugar se planta o quê? Esse cultivo, essa plantação tem qual objetivo? É atender as necessidades nossas aqui que vivemos no Brasil, ou a gente exporta, vende para fora os alimentos que produzimos aqui. Então, veja, nessa unidade a gente vai ter muita coisa super interessante para aprender. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Pega seu marca-texto aí. Pegou? Não tem marca-texto. Pega um lápis de cor, uma caneta. Veja lá, ó. Vamos começar marcando aqui. O que é litosfera? Olha só que definição bem fácil. A litosfera é onde transcorre toda a atividade humana. Marca aí, ó.
onde transcorre toda a atividade humana, é onde a gente vive. A litosfera, como eu falei há pouco, é onde nós vivemos. Essa última camada aqui, ó, lembra das camadas que compõem o planeta? Núcleo, manto, crosta. A crosta, que é a camada externa, é onde está, né, a litosfera, porque lito vem de rocha. E rochas são todos os materiais que foram trazidos lá do interior e depositados, então, nessa última camada, formando aqui, né, o relevo, as cadeias montanhosas, os morros, as serras, as colinas. Então, é aqui, na litosfera, onde todas as atividades humanas acontecem. Atividade humana, já vimos, gente, onde a gente constrói casa, planta alimento, cultiva, né, onde a gente constrói rodovias, onde nós vivemos. É sobre ela que estão todas as formas de vida, animal, vegetal e mineral, né? Tudo está na litosfera. Então, nós, olha só, marquei também, somos seres aqui, ó, olha só, nós somos seres dependentes da natureza. Não dá para a gente pensar em fazer nada sem pensar na natureza. Nada. Até quando eu tô falando com vocês e respirando, eu tô dependendo do ar. E o ar é um elemento natural. E se daqui a pouquinho me dá uma vontade de comer, para eu matar essa minha fome, né, essa necessidade minha biológica de me alimentar, eu também preciso do recurso natural. Então, tudo que nós consumimos, compramos, que precisamos, é obtido a partir de um recurso natural. Só que, olha só, os recursos naturais, eles estão divididos em dois grupos. Aqueles que eu digo que são recursos renováveis e aqueles que eu chamo de recursos não renováveis. Renovável significa, olha só, tá aqui para você, pode marcar aqui também, ó. Os recursos podem ser renováveis e não renováveis. Qual a definição dos renováveis? Marque para você ver, ó. Renováveis, olha só que legal. Lê comigo. Renováveis são inesgotáveis por ser possível voltarem a surgir de novo. Renovável é aquele que pode surgir de novo. Como assim? A água é renovável, porque eu uso a água, né? Imagina na minha casa, toda a água que eu uso na minha casa, ela depois vai para o esgoto passa por um tratamento, depois ele vai de novo para o rio. E do rio ele vai seguir o curso, aquele ciclo hidrológico. Vocês estão lembrados da ciência? A água vai ser aquecida, vai evaporar, depois vai, né, transformar-se em nuvens, depois chega lá o processo de condensação, depois volta de novo, né, a chover, ela volta para a terra. Então, há um ciclo natural. Não depende de mim. Então, é um recurso que é renovável. Pode voltar de novo. Mas, tia, eu estou escutando que a água está acabando. É água potável, porque eu tenho água do mar que é salgada, eu tenho água poluída, né, nos rios que recebem rejeito doméstico, lixos industriais. Não dá para a gente beber. Tem que tratar primeiro. A água potável, ela tem ficado realmente escassa, em quantidade menor. Mas porque nós, seres humanos, não estamos tratando bem a água. Concorda comigo? Porque ela existe na natureza, ela se renova naturalmente. Nós aqui temos sujado, poluído, né, essa água. E é claro que tem umas regiões do planeta que vão ter mais dificuldade, porque tem menos rios, tá? Não é o caso do Brasil, né? Que graças a Deus, o Brasil é um país abençoado. Tem muito, mas muita água doce, muita água potável ainda. Mas os recursos não renováveis, o nome já diz, eles não podem voltar a existir de novo. Todos os minerais, eles são não renováveis. Porque lembra que a gente estudou de quando foram formados? Há milhões de anos? Então, há milhões de anos, lá no período do vulcanismo, lembra? Que o material veio em grande quantidade, formou as cadeias montanhosas, né, cordilheiras. Não existe mais essa condição natural, entendeu? Então, não dá para ter mais. Beleza. Entenderam então, né? Então, vamos seguir. Olha, esses recursos, então, não renováveis, você pode marcar aqui, ó, não renováveis, não são produzidos por... Olha só, eles são produzidos por processos muito lentos, há milhões de anos, né? Demorou milhões de anos, lentamente. Não tem mais condição, né? Eles
não serão de novo, né, feitos. Ou seja, um dia, o que vai acontecer? Se eles não podem ser feitos novamente, um dia eles vão se esgotar. Já tem, por exemplo, o petróleo é um recurso natural, mineral. Ele é um minério. E como minério, o petróleo também acaba. Então, as jazidas, né, petrolíferas que existem pelo mundo afora, um dia elas vão acabar. O petróleo vai esgotar. Vamos ficar sem petróleo. Tia, quando isso vai acontecer? Há uma perspectiva de que daqui uns 50 anos pode não existir. Mas podem que eles descubram outras jazidas e aumentem em 100, 200 anos. Mas um dia vai acabar. Aí o homem vai precisar substituir o petróleo por outra energia. Já tem algumas fontes, né, renováveis, mas ainda precisa de muito investimento. Então, veja, os recursos não renováveis, nós temos aqueles que são provenientes da litosfera, ou seja, todos os recursos minerais, como eu falei, são não renováveis. Todos os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão mineral, gás natural, todos eles são não renováveis, ok? E os solos? Como é que os solos? O que é o solo? Que é o que a gente vai estudar, né? A litosfera ela é formada por essa camada onde eu e você, onde nós vivemos, é um solo, a superfície. Marca aí com o seu marca-texto qualquer definição de solo. Olha que interessante. O solo é um importante recurso natural também. Por quê? Porque natural? Porque ele foi formado naturalmente, né? Ele é o depósito de material que veio lá do interior do planeta e formou essa camada superficial. Então, do que o solo é formado? Marca aí, ó. Ele é composto de partículas ou grãos de minerais originários da decomposição da rocha e de materiais orgânicos. Marca aí. Então, vamos lá. O que é o solo? É um composto. Olha, ó. Não, já disse, ele é um composto, né? Ele é composto do quê? De minerais. Minerais que se desprendem de onde? De rochas. Que rocha? Aquelas rochas que foram formadas há milhões de anos pelo magma. Lembra? Aquelas rochas lá magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Essas rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas sofrem a erosão. Lembra a ação do vento, a chuva, o sol. E essas rochas vão se desagregando, ou seja, separando partículas pequenininhas, fragmentos, e vão se depositando nas camadas mais baixas e formam o solo. Daí, lê comigo então. O que é solo? É um composto de partículas ou grãozinhos de minerais originados da decomposição de rocha. Só rocha? Não, além das rochas, né, esses fragmentos da rocha que está no solo, eu também vou encontrar no solo restos de plantas e animais, e até humano, porque também nós, quando morremos, o nosso corpo ele vai para o solo e ele entra em decomposição. Só que o nosso caso vai ficar lá, né? Dentro, lá no cemitério, não vai ter contato com outros. Mas veja, plantas e animais, quando morrem, quando as folhas caem, elas entram em decomposição, elas se misturam com o solo. Os animais lá no meio da mata, da floresta, também eles morrem, né? O corpo deles fica sobre o solo, entra em decomposição e volta a se integrar ao solo. Então, o solo é feito, olha só que interessante, das partículas minerais e dos restos orgânicos de plantas e animais. Entenderam? Então, vou repetir comigo. De que é feito o solo? Isso, partículas minerais e restos de plantas e animais, que eu chamo material orgânico. Material orgânico é o resto de plantas e animais. Partículas minerais, aquelas que desprendem das rochas. Muito bem. Ó, primeira coisa que eu tenho que lembrar. O solo é importante? O solo é fundamental. Dá para viver sem um solo? Não. Que olha, por quê? Olha que interessante no seu material traz. Ó. O ser humano, olha só, o ser humano depende do solo. Completamente nós dependemos. Para quê? Eu já falei. Construir nossas moradias, cultivar o nosso alimento. Tudo que a gente usa precisa. Se eu vou plantar árvores para a gente construir casas, móveis,
É no solo. Se eu vou plantar arroz, feijão, frutas, vegetais, é no solo. Se eu vou plantar cana-de-açúcar que vai fazer gasolina não, desculpa. Cana-de-açúcar faz o quê? Álcool, né? O álcool é produzido a partir da cana-de-açúcar, pode ser também outros combustíveis, podem ser feitos, né, do milho, da soja, mas tem que plantar no solo, entendeu? Então, o solo ele tem vários usos, né? A gente pode usar o solo para tudo isso que eu falei, agricultura, pecuária, para o extrativismo, ele é fundamental. Olha essas fotos aqui mostrando. Olha uma área bem íngreme, né? Uma área serrana. Você vê que o homem, né, usando a sua engenharia, consegue, né, sobre esse solo, construir estradas sinuosas que deslocam as pessoas de um lugar para o outro. Que você está vendo, olha, as áreas de relevo acidentado, ou seja, como você está vendo aqui nessas duas fotos onde eu tenho serras, né, o relevo é a aparência de um lugar. Lembra? O que é relevo? Repete para mim. Isso mesmo, é a aparência de um lugar. Então, eu tenho lugares altos, médios e áreas mais planas, áreas mais rebaixadas. Então, veja, as áreas de relevo acidentada, como você está vendo aí nessas duas imagens, que é a Serra do Rio do Rastro, lá no estado de Santa Catarina, elas são utilizadas para a construção de uma infraestrutura de transporte. Você está vendo a rodovia aí, ó, que liga uma região para outra. Já em Primavera, no Pernambuco, essa foto de cima aí, ó, a paisagem natural são utilizadas para o turismo. Você está vendo aqui, ó, cachoeira, né? Aqui tem uma área como um mirante, onde as pessoas ficam para observar. Então, o relevo ele tem vários usos, além de eu plantar, né? Além de eu construir minha casa, ele é usado também para o deslocamento. As rodovias, as estradas, elas deslocam pessoas, mercadorias, produtos. E o relevo também tem essa importância, né, de alegrar os nossos olhos. Como é belo a gente viajar e ficar observando e ver, né, a riqueza dos lugares, a diversidade de paisagens, cada lugar mais lindo do que o outro. Não existe lugar feio. Não tem. Você vai encontrar lugares diferentes, né? Completamente diferentes, cada um com a sua beleza. Então, vamos lá. Então, veja. Nós vamos falar do solo, certo? Não é isso que eu disse? Nós vamos conhecer o que é o solo. O que é mesmo solo? Hã? Não entendi. O que é solo? Eu pedi para você já definir aqui, ó. Ó, você já falou. Solo é um recurso natural. O solo é composto de quê? Partículas ou grãos, minerais e também de decomposição animal e vegetal. Então, o solo é composto de partículas, minerais e material orgânico. Resumindo, o solo é composto de partículas, minerais e material orgânico. Vamos repetir? O solo é composto de partículas, minerais e material orgânico. Então tá. Então, já sabendo o que é solo, nós vamos ver agora os tipos de solo, a origem dele e a textura. Entendeu? Porque você pega assim com a mão, né, na terra, você sente a textura dele e vai ser diferente de um lugar para o outro. Tem cor diferente? Tem. Você vai olhar para o solo, você vai perceber que tem uma cor diferente, tá? Então, e tem, dependendo do lugar que você vai ver com um solo mais compactado, né? Você vai, às vezes, lugar um solo mais solto, é diferente, tá? Então, vamos lá. Que fatores vão, então, definir o tipo de solo de um lugar para o outro? O que vocês acham? O que vai definir o tipo de solo de um lugar para o outro? O que eu tenho naquele lugar, né? Os tipos de rocha. O que vai definir o tipo de solo é a rocha que encontra naquele lugar. Se eu vou ter mais rochas compostas de ferro, de níquel, de bauxita, vai depender do que tem na rocha, eu vou ter um solo, então, que está muito ligado às rochas, né, que existem naquela região. Solos, eles podem ser também fértil ou, né, muito fértil ou moderadamente fértil ou pouco fértil, né? Como é isso, Vilma? É porque quando eu falo que eu vou plantar no solo, eu tenho que lembrar que alguns tipos de solo, eles têm menos nutrientes, né? A variedade de minerais ali é menor, então eles vão ter menor fertilidade.
alguns solos que têm mais composição de ferro, eles são solos mais férteis. Então, tem essa característica também, ó. Vários fatores vão definir o tipo de solo, mas aqui, ó, a sua fertilidade natural é muito importante. Marca aí. A fertilidade natural do solo é muito importante. Porque se o solo é naturalmente fértil, significa que o produtor, quando for plantar, ele vai gastar menos. Concorda comigo? Porque quando o solo é pouco fértil, ele tem que comprar adubos, né? Ele vai ter que ter um gasto para jogar esse adubo para fazer com que o solo seja fértil, para que o solo produza uma quantidade esperada. Tia, mas e se não jogar adubo, o solo vai dar? Vai, só que a quantidade vai ser menor, a qualidade também vai ser menor. E hoje em dia, né, gente, quando a gente fala em cultivo, em agricultura, o agricultor, quando ele planta, ele espera ter uma boa safra, uma boa produtividade. E para ele garantir essa produtividade, ele geralmente vai gastar para melhorar a fertilidade do solo, tá? Então, veja, eu vou ter, dependendo do lugar, eu vou ter solos mais férteis, moderadamente férteis e pouco férteis. Então, veja, quanto à fertilidade, eu tenho 3 tipos de solos. Eu tenho solo o quê? Muito fértil, moderadamente fértil e pouco fértil, tá? No Brasil, olha que interessante, porque a gente vê a agricultura brasileira produz muito, muito, muito. Todo ano a gente bate recordes, ou seja, todo ano a gente consegue produzir mais do que o ano anterior. Bater recorde significa, no passado colheu, né, 300 toneladas, esse ano colhe 400 toneladas. Recorde, ou seja, mais do que o ano anterior. Todos os anos aqui no Brasil a gente tem feito isso, conseguido produzir mais e mais. Mas você sabia que os solos brasileiros não são muito férteis? Olha só. No geral, olha que marca isso aqui interessante. Conta lá para o papai. Ó. No geral, o Brasil apresenta solos pouco férteis. Mas, gente, como é que a gente consegue produzir tanto? Isso mesmo. Porque o produtor gasta, né, comprando os nutrientes que estão faltando. Ele compra os adubos, né? O adubo vai repor, ou seja, devolver para o solo mais fertilidade. Tem algumas regiões que eu vou ter no Brasil áreas mais férteis, como o caso aqui na nossa região sudeste e no sul, tá? Onde a gente tem muitas jazidas de minério de ferro, como aqui em Minas Gerais, eu vou encontrar, por causa do minério de ferro, né, solos mais escuros, chamados de terra roxa, e também mais fértil. Por quê? Lembra? O que é o solo? Composto de grãos ou partículas minerais e material orgânico. Então, onde tem grãos de minério de ferro, ele vai ter mais fertilidade. E aí também vai ter uma cor diferente. Essas áreas de solo onde tem muito minério de ferro é também conhecido como terra roxa, porque dá cor mais escura. Não é o roxo, é uma cor mais escura, mas é aí o nome terra roxa. Vamos pensar aqui, ó, se eu pudesse cortar aqui uma fatia no solo, na litosfera, a gente vai criar um perfil, ou seja, perfil, você lembra que é a palavra perfil? Você tem um perfil aí no Facebook, no Instagram, perfil que a gente cria na rede social é para nos mostrar, não é? Então o solo também tem um perfil que mostra como ele é feito, como ele é composto. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa foto que é bem interessante, olha só. Você pode usar aqui, ó, o seu RA, né, no que você já deve ter baixado aí no seu celular, e ver aqui, ó, da Britânica, né, você tem informações aí dos tipos, dos perfis de solo. Tem essa imagem aí para você olhar. Então, aqui a gente vai olhar aqui a partir, né, do nosso positivo que já nos disponibilizou. O perfil, ou seja, como geralmente o solo é feito. Todo solo, tia Vilma? Sim. Quando você vê um solo, ele tem que ter essas 3 camadas aqui. Ó. Olha para você ver. Presta atenção. Eu já disse, né? O solo é feito de grãos ou partículas minerais, ou seja, é o intemperismo, a erosão sofrida pela rocha que desagrega essas partículas, esses grãozinhos. Esses grãozinhos vão ser levados pela chuva, pelo vento e vai depositar aqui nessa camada que eu chamo de solo, certo? Então é onde nós vamos encontrar seres vivos, animais, plantas, seres humanos, todos nós dependemos desse solo, tá?
E esses materiais, eles vão variar de um lugar para o outro, porque dependendo do clima, da vegetação, eu vou ter mais ou menos material orgânico, tá? Então, o lugar vai definir o tipo de clima também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no perfil do solo, olha o que está dizendo, ó. Lê comigo. Por